O assunto de hoje é conduta. Para estudarmos esse assunto, necessitamos lembrar que a teoria finalista da ação estabeleceu um conceito tripartido de crime. Por essa teoria, o crime tem como pressupostos, primeiramente, a tipicidade, após a antijuridicidade e, por fim, a culpabilidade. Visualizado este conceito tripartido de crime, na tipicidade, nós temos como primeiro pressuposto da sua configuração a conduta. Lembrando que a conduta, dentro do prisma da teoria finalista da ação, é a atividade final. Para a teoria finalista da ação, as condutas elas são praticadas no intuito da configuração, da concretização de uma proposição de um fim, de forma que há um estudo estrutural da conduta, passando pela proposição do fim, pela seleção dos meios de ação, pela representação dos efeitos colaterais necessários e obrigatórios, assunto este abordado na aula sobre dolo e culpa. Em relação especificamente à conduta, Hans Welzel a conceitou como toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma determinada finalidade. Então, conduta é toda ação ou omissão humana, consciente e voluntária, dirigida a uma determinada finalidade. Partindo deste conceito de conduta, nós observamos a existência de três requisitos inseridos dentro deste conceito, referente à necessidade de que essa conduta seja uma ação, isso nos crimes comissivos, crimes praticados através de um comportamento positivo, como exemplo, atirar no inimigo, ou uma ação através de uma omissão, que seria o não agir, nos casos em que a lei determina a adoção de um comportamento, como ocorre nos crimes de omissão de socorro. Então, há a necessidade, para que haja conduta no direito penal, de uma ação ou omissão humana e que essa ação seja orientada pela consciência e pela voluntariedade. Partindo desses requisitos, nós temos, como consequência disso, hipóteses de exclusão de conduta, que são três as hipóteses: a coação física absoluta, os atos reflexos e os atos de inconsciência. Então, na coação física absoluta ou irresistível, nesse caso, o coagido sofre de uma violência física que lhe retira a voluntariedade. Exemplo, imaginemos uma pessoa que está dirigindo o carro, alguém pede carona para o carro, de boa fé para dar carona para essa pessoa, e essa pessoa, ao ingressar no carro, aponta uma arma e obriga que esta pessoa dirija esse veículo, dando fuga a criminosos que tenham praticado, digamos, um roubo em momentos anteriores. É um exemplo de uma ação onde a pessoa tem a consciência do que está fazendo, mas não tem a voluntariedade, nunca quis praticar aquela conduta. Com relação aos atos reflexos, que seria a segunda hipótese de exclusão de conduta, os atos reflexos são os comportamentos físicos, os movimentos físicos que defluem de estímulos do sistema nervoso central sem um controle mental. Então, um exemplo disso seria o ataque epilético. Então, a pessoa que venha a praticar um ilícito durante o ataque epilético não terá incorrido em crime por conta da ausência de conduta. Exemplo de doutrina: a mãe, com um filho recém-nascido nos braços, sofre de um ataque epilético, caindo sobre esta criança, vindo a matá-la por asfixia. Então, é um caso de inexistência de conduta. E por último, os atos de inconsciência, onde três são os exemplos principais de condutas onde a consciência não estará presente. Um caso é a situação do sonambulismo. Além do sonambulismo, a outra hipótese é a embriaguez letárgica e, por fim, a hipnose, que são situações onde não haverá a presença da consciência por parte de quem está agindo. No que concerne à embriaguez, há uma questão interessante a ser observada pelo fato de que o nosso Código Penal prevê que a embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior, pela qual o agente não entenda o caráter ilícito da ação ou não tenha como se portar de acordo com o seu entendimento, nessas hipóteses
a embriaguez ela exclui a imputabilidade, que é pressuposto da culpabilidade. Há aí uma situação a ser devidamente analisada dentro de uma perspectiva crítica do nosso Código Penal, pelo fato de que quando o nosso Código Penal foi redigido em 1940, naquela época vigorava a teoria causal como modelo orientador da definição de crime, e pela teoria causal, o dolo e a culpa eram elementos que pertenciam à culpabilidade. Quando surgiu a teoria finalista da ação na Alemanha, na década de 30, e depois em 84, na reforma do nosso Código Penal, que teve por objetivo adequar o nosso Código à teoria finalista da ação, o conceito analítico de crime foi alterado, porque o dolo e a culpa, que eram elementos da culpabilidade, migraram para a tipicidade, compondo dentro do fato típico o item 2, chamado de tipo subjetivo, onde lá está o dolo e a culpa. O que ocorreu foi que o Código Penal seguiu uma linha conceitual de crime, no qual o dolo e a culpa pertencem à tipicidade, como também a própria conduta que exige consciência também faz parte da tipicidade. Mas o nosso Código Penal manteve a embriaguez completa como excludente de culpabilidade em hipóteses onde ela decorra de um caso fortuito ou força maior. Isso faz com que o juiz, ao avaliar a tipicidade na verificação da existência de uma conduta, se a pessoa agiu com consciência, mesmo nos casos de embriaguez completa, onde pela medicina legal o agente naquele momento não tem consciência, há a presunção de consciência para poder se estabelecer uma tipicidade, mesmo quando de fato não havia uma atividade cerebral apta a permitir constatação de consciência. Então, há aí, no nosso Código Penal, uma situação interessante, porque enquanto vários doutrinadores citam a embriaguez letárgica como excludente de conduta, o modelo do Código Penal localiza como excludente de culpabilidade apenas quando decorrente de caso fortuito ou força maior.